o corpo dela, que está incorrupto até hoje, lá em Lourdes, o semblante, se a gente olha as imagens, consegue olhar pela internet, é um semblante tranquilo, né? Ainda que ela tenha tido uma morte também dolorosa, fruto de tuberculose e tudo mais, um semblante tranquilo, porque ela imitava Nossa Senhora. Um outro fato interessante dessas aparições, algo que deixou Santa Bernadette até chateada, Nossa Senhora, a aparência descrita por Santa Bernadette era de uma menina também, né, de aproximadamente aí 14 anos. E aí, quando fizeram a primeira imagem para tentar descrever aquilo que eram as visualizações dela, diz que ela ficou muito decepcionada, porque a imagem era de uma mulher mais velha, né, do que ela viu. Então, ela relata realmente uma imagem de uma menina, ali mais ou menos nos seus 13, 14 anos, que é exatamente a idade que coincide com a anunciação, né, de Nossa Senhora. Só um fato curioso, assim, que a imagem que a gente vê hoje é diferente da imagem que a santa relatou ter visto, né, durante as aparições. Sim. Bem, as aparições se seguiram. Acho que nas primeiras ela pede ainda que para ela voltar lá 15 vezes. Depois da repercussão, assim, a polícia da época, as autoridades, diria assim, né, elas tentam lacrar a gruta, assim, tampar, vigiar aquilo ali, para que não causar uma movimentação. Sim. A igreja tinha uma certa estranheza, poderia ser uma farsa, né? Então já estava nesse processo de estudo, mas ela conseguia fazer as visitas ainda assim e fugia para ver, porque digamos que ela era impulsionada pelo Espírito, agia por vontade, era vontade dela ir lá, mas tinha o Espírito Santo dentro dela, isso é fato, né, para motivar ela. Então ela conseguia passar por essas aparições. Nossa Senhora pede para ela voltar lá por 15 vezes e acaba aparecendo até um pouco mais do que isso. Sim. Então são mais aparições, né? E pouco tempo depois, 2 anos depois, porque foi em 58, em 1960, o bispo já proclama, não sei se foi 60 ou 62. Acho que foi 62, 62, foi 4 anos depois, né? É isso mesmo. O bispo 1962, isso aí. O bispo já proclama essas aparições são legítimas e ali realmente era Nossa Senhora aparecendo para ela. Eu acho que compensa a gente falar, não sei se tem mais alguma coisa que compensa relembrar das aparições, Rafael. Você resumiu bem, assim, os quatro pontos centrais das aparições de Lourdes, que estão na pobreza, né? Então, que ela escolheu realmente alguém pobre em todos os sentidos, a penitência como um pedido especial, a oração e, obviamente, a Imaculada Conceição, né? Que é como ela se revelou. Então, acho que são 4 pontos, 4 pilares que definem muito bem aí essa aparição. Sim, vale a pena destacar da vida de Santa Bernadette ainda, que assim, depois disso, perguntaram para ela se ela não ia se casar, ela falou de maneira alguma, jamais, a minha vida agora é uma vida devocional. Ela, de certa forma, assim, queria entrar para o convento das Carmelitas, mas é uma vida muito, muito penitencial, e a saúde dela já era bastante frágil. Ela acabou ingressando numa outra ordem. Né? Numa outra ordem, se eu não me engano, é a Ordem das Irmãs da Caridade. E aí, o que acontece? Esse fato, para mim, é bacana também, porque quando ela entrou, a Madre Superiora daquele convento, ela era muito mais ríspida com Bernadette. Por quê? Porque aquela ali era a menina das aparições. Então, assim... E eu acho que Deus, na sua santa sabedoria, conduz ao mundo de uma forma tão perfeita que era uma forma, assim, de não ter qualquer tipo de recaída em vaidade. Opa, Nossa Senhora apareceu para mim. Calma lá, ó. Então, já que ela apareceu para você, toma. Então, assim, as tarefas mais difíceis eram dadas para ela, ela era tratada com rispidez, né? Assim, era rude com ela.
E o que ela fez? Ela revoltou, mais uma vez, ela aceita tudo aquilo, assim, com uma boa vontade, com uma alegria. O santo é alegre, ponto, né? E vive essa vida, então, ali, uma vida monástica, né? Uma vida num convento, até ficar muito doente e vir a morrer. Ela tinha 35 anos quando ela 35 faleceu. anos, a vida dela no convento, ela contou, depois que ela entrou no convento, ela contou, logo na chegada, fez um relato, né, do que tinham sido as aparições, e depois ela nunca mais falou. Então, durante essa vida no convento, ela conviveu e não pôde falar, exatamente assim, para que ela não se sentisse maior, para que ela não fosse corrompida pela vaidade. E durante esses encontros, houveram três segredos que foram revelados a Santa Bernadette por Nossa Senhora, e esses segredos nunca ninguém soube. Santa Bernadette nunca revelou esses três segredos que a senhora, né, falou para ela. Então, ela conviveu com esses segredos, e nesse vídeo do Paulo Ricardo, ele até fala assim, no final, talvez o segredo é a própria Santa Bernadette, né? Assim, a forma, os ensinamentos que ela deixou através da doação de vida mesmo. Então, ela aceitou, na verdade, ela insistiu, né? Porque ela teve um primeiro encontro e voltou. Então, ela insistiu. Ela, como todos os milagres, eu descrevo isso de uma maneira assim: Deus é capaz de fazer tudo. Ele é capaz de transformar sem um mínimo movimento nosso. Mas Deus nos convida a sermos coparticipantes do milagre, né? E para isso é preciso se levantar, é preciso sair do comodismo, é preciso superar o medo, que é um impulso dos santos, né? Já que esse canal é para falar da vida dos santos, é para convidar a gente a lutar pela santidade, é preciso levantar, sabe? É preciso ter uma moção que nos impulsiona para estar perto de Deus, para estar perto de Nossa Senhora. Então, independente das dificuldades, como foi a vida dessa santa que a gente falou hoje também, Santa Bernadette. Sem dúvida. Eu acho assim, é imprescindível, né, que mantenhamos o foco, que nos despojemos da vaidade, né, e que vivamos assim de maneira alegre, recebendo com carinho tudo que nos é proposto, que Deus prepara com tanto carinho, seja uma situação que vai te trazer um medo, um terremoto ali, mas é olhar para frente, né, olhar para o alto, digamos assim. Pouco tempo depois que ela morreu, então, essa irmã, essa Madre Superior, era tão ríspida que nem deixou abrir o processo de canonização dela. Falou que ela não tinha qualidades ali para ser santa, né? E o processo vai ser aberto depois que a Madre também morre, então abre-se o processo de canonização de Santa Bernadette e não tinha nem como não ser, né? Depois fazem a exumação, 30 anos depois, o corpo perfeito estado. O crucifixo que ela carregava tinha sinais de deterioração, mas ela mesma estava em perfeito estado. Depois faz uma outra exumação dentro de 10 anos, continua em perfeito estado, e o corpo dela, eu também vou colocar aí para a gente ver, também está incorrupto até hoje em exposição lá em Lourdes. Mas vamos lá, Rafael, eu acho que assim, a gente já comentou muitas coisas, né, que a gente pode trazer para a nossa vida da história de Santa Bernadette, mas vamos falar um pouco mais, assim, eu queria começar com um ponto, que é um ponto até central da mensagem, e assim, de certa forma até compreender de você como que você enxerga e como que você percebe a mecânica de acontecer isso. E o que seria? Quando ela fala assim, reze pelos pecadores, né? E aqui eu coloco, muitas vezes a gente fala assim, não, eu vou rezar pelos pecadores, aqueles que não creem, que é de certo modo assim, uma categoria de pecador. Não, vamos trazer o pecador no termo mais abrangente possível, que somos todos nós, né? Rezar pelos pecadores. E quando eu digo pecadores, eu coloco assim, como sinônimo, rezar por outras pessoas, né? Eu demorei um pouco a compreender, né,
o como que funciona isso de rezar por outras pessoas. Porque eu tenho um conceito muito bem formado e que continua sendo válido, que a santidade, para ela florescer na vida de alguém, é uma decisão muito pessoal. É você perceber, é você abrir seu coração, é você deixar Deus abrir. Eu não posso fazer isso por outra pessoa. E aí, nesse sentido, qual é o sentido da minha oração para aquela pessoa, se é ela que tem que tomar a decisão? Compreende um certo paradoxo, né? Entendo. Só porque, cara, rezar pelos pecadores, e aí, assim, eu coloquei isso com o meu diretor espiritual, meu querido padre Gilberto, que inclusive eu estou devendo uma certa visita aí, essas 2 semanas eu não fui, mas assim, já coloquei isso com ele e a gente vai amadurecendo também, e assim, sem nem muito entender, eu começo a olhar para trás e ver a prática disso, a compreender que se hoje eu tenho um propósito firme, que aí passa por altos e baixos, como na vida de qualquer caminho de santidade, é porque lá atrás pessoas rezaram e ainda rezam por mim, né? E aí entra o nosso papel também como pessoas que querem seguir um caminho. Como que está a nossa percepção para rezar para outras pessoas, para levar a oração e colocar as outras pessoas, seja a sua esposa, suas filhas, né, o meu filho, os nossos familiares, as pessoas que a gente gosta do nosso trabalho. Será que a gente está fazendo isso? E assim, mesmo sem entender a importância ou a mecânica de como que isso vai amolecer o seu coração para você se abrir, é um desejo de Maria, reze pelos pecadores. Eu acho que assim, você falou muito dentro de uma dimensão que é uma dimensão terrena, né? E eu entendo esse paradoxo, mas eu acho que o ideal, talvez até para compreender melhor, dentro dessa dimensão terrena, e logo eu vou falar de uma outra dimensão, é trabalhar esse processo de santidade como uma curva, né? E digamos que a oração pelo pecador seja alguém te convidar para fazer um encontro 15 anos atrás e você, porque alguém rezou por você, você disse sim. Você aceitou a misericórdia de Deus e disse sim, porque alguém rezou por você. Dali para frente, aceitar esse propósito é seu, não dá para terceirizar a responsabilidade para o outro, né? Não, vai lá na igreja, reza para mim, faz isso por mim. Então, assim, então você come por mim, dorme por mim, realmente não tem como terceirizar. Mas para ter essa primeira noção do contato e a misericórdia de Deus, né? Pedir essa misericórdia, pedir para Deus essa misericórdia. Mas uma mensagem muito importante que foi que através desse pedido de Nossa Senhora a gente não pode desvencilhar a comunhão dos santos, né? Quando a gente reza pelos pecadores, nós temos a capacidade de permitir que alguém que está no purgatório que ele vai experimentar do paraíso. A nossa oração, quando a gente reza o credo e fala, creio na comunhão dos santos, é essa união, é essa comunhão entre o céu e a terra, e a minha oração pelos pecadores tem esse poder, né? Então, talvez quando a gente dimensiona isso no ambiente terreno, fica mais difícil. Mas quando a gente joga isso para esse ambiente de comunhão dos santos, tem uma dimensão muito maior, sabe? Assim, a capacidade de alcance da nossa oração. Pelo pecador que a gente não conhece, e a gente está gravando esse vídeo, por exemplo, e olha como é difícil rezar por um pecador. A gente está gravando esse vídeo que vai passar daqui a algumas semanas, eu não sei o tempo, mas a gente está gravando esse vídeo em um momento de muita polêmica, escândalo vivido aí no Brasil, em função dessa situação dessa menina que passou por um processo de estupro e teve um aborto autorizado, mas eu quero pensar agora no estuprador, né? Assim, quem não movido pela ação do Espírito Santo tem condições de fazer uma oração por essa pessoa hoje? A gente tem muito mais a tendência de apontar o dedo, sabe? Por achar que ele é o pior, e realmente a ação dele é uma ação deplorável. Mas, assim, em algum momento,
a gente pensa e fala, eu vou rezar por essa alma, né, para que ele seja tocado por Deus. E eu acho que a dimensão, a força de Nossa Senhora, quando ela fala, é isso, sabe? Assim, é por essa escória, é por esse pior, por esse renegado, por esse abandonado, por essas santas Bernadettes que estão aí no nosso dia a dia, né? Porque pelo pecador que eu conheço, que tem um pecadinho, pelo outro, a gente até vai, sabe? Mas entregar e colocar o joelho no chão e falar, eu vou rezar um terço por essa pessoa, realmente a gente precisa de uma comunhão com Deus, porque assim, a nossa capacidade humana ela não é suficiente, né? E a oração é o amor, é a entrega, e nosso amor não é o amor ágape. Esse amor ágape realmente é só o amor de Deus que nos capacita, né? Então, acho que fica essa reflexão para nós desse vídeo, assim, rezar pelos pecadores, pedir para Deus, assim, me dá realmente a moção para que eu consiga fazer essa oração de forma verdadeira, né? E aí é um processo como tudo, a gente vai aprendendo e aprendendo junto. Não, com certeza. Eu lembro até de Santa Teresinha. Santa Teresinha, um dos processos assim de confirmação e Deus na sua santa misericórdia. Misericórdia é essa que aceita um perdão de um estuprador, por exemplo, né? É muito ruim da nossa parte, eu diria assim, querer dimensionar os pecados e apontar os dedos, Sim, né? eu digo porque é um caso que está midiático, assim, né? A Não, gente sim, está não, muito claro. perplexo. Mas eu falo assim, a misericórdia, eu acho que tem hora que a gente tende, e é isso que você falou mesmo, eu acho que para ter esse discernimento, essa sabedoria, é uma coisa do Espírito Santo, é uma coisa que o humano sozinho não consegue, isso é fato. Mas, assim, a misericórdia, ela tem uma proporção, assim, inimaginável para perdoar qualquer pecado. Para perdoar qualquer pecado. Assim, se você for na letra, tá bom, pecado contra o Espírito Santo, aí a gente não vou entrar nessa conversa, mas assim, sim, a misericórdia, eu lembro de uma fala do Papa Francisco, que eu já volto para Santa Teresinha, eu vou emendando um assunto, outras vezes não chega, mas sempre chega. Do Papa Francisco, que ele fala assim que muitas vezes a gente tende a condenar quem comete um suicídio, por exemplo, que atentou contra a própria vida, né? E aí ele fala assim que o homem que pulou da ponte, entre a ponte e a estrada, tinha uma certa altura e que a misericórdia de Deus conhece essa, não é bem com essas palavras, mas a misericórdia de Deus conhece esses segundos que antecedem a queda, né? E ali ela pode agir. Então, assim, Santa Teresinha, uma das confirmações que ela teve foi ela viu no jornal um criminoso que fez eu não vou lembrar exatamente, mas um crime tão deplorável quanto esse, e ela rezou pela alma dele, né? E depois, assim, viu, eu não sei se na foto de um jornal ele fazendo um sinal religioso, mas assim, ela teve uma confirmação de que a oração dela chegou, né, para aquele pecador. Então, sensacional. Que fica de lição, resumindo tudo isso que a gente falou, né? Oremos pelos pecadores. Simples assim. Né? Outra coisa que eu queria trazer também, apesar da gente já ter falado um pouco, eu acho que mais só para recapitular, a questão da penitência, né? E a penitência vivida sendo aprendida, vivida de maneira gradual, né? E assim, como que a gente pode fazer isso de maneira muito prática? A gente pode fazer isso com jejuns, né? A gente pode fazer isso oferecendo alguma boa ação para Deus, né? A gente pode fazer isso com as nossas orações. Então, a penitência é outro pedido de Nossa Senhora, né? Que a gente tem que trazer aí também, certo? E ela educa a alma, ela educa os nossos instintos. Nós temos a tendência natural a querer alimentar a carne e não o espírito, né? É uma fraqueza que vem dos nossos primeiros pais. Então, assim, tá imerso em nós através do pecado original. Então, todas as vezes que a gente experimenta da penitência, e é muito importante, né? Quem não tem, procurar um acompanhamento de um diretor espiritual, até para não querer fazer penitências que vão, por fim, te deixar frustrado e tudo. A penitência também ela tem que ser vivida de forma gradual. Mas é um processo de educação dos instintos, né? De ver que a gente é capaz
de controlar os nossos instintos, controlar a nossa carne. E aí, através disso, a gente vai conseguindo repelir o pecado, sabe? Se distanciar do pecado, que são ações carnais, que são ações espontâneas, né? E eu não estou falando dos pecados da carne, mas quando, por exemplo, a gente é pego num devaneio de um pensamento, não necessariamente aquilo é pecado, mas alimentar esse pensamento, seguir, aí sim é uma moção espontânea. Então, através da penitência, a gente consegue controlar mais os instintos e ficar mais, alimentar melhor o nosso espírito. Sem dúvida. Quer colocar algum outro ponto para a gente fechar? Não, acho que a gente já falou da pobreza, penitência, oração e da Imaculada Conceição. Já falamos bastante. Meu caro, muito obrigado. Pessoal, se inscreva no nosso canal. A gente vai ficando por aqui. Rafael, assim, é sempre um prazer conversar com você. Você sabe, assim, eu te admiro cada vez mais. Rezarei por você, pela sua família, obrigado. pelos pecadores. E é isso. Obrigado de coração por ter aceitado. Esse vídeo vai dar algumas partes, né? Mas eu acho que valeu a pena cada coisa que a gente pôs aqui. Eu agradeço, não vou rasgar mais cedo, eu já rasguei no começo do vídeo, agradeço, parabéns. Fique com Deus, Deus abençoe você, a sua família, te dê cada vez mais motivação para continuar esse trabalho de evangelização aí através do seu canal e de tudo que você tem feito. Certinho. Obrigado. Paz e bem, pessoal. Santa Bernadette, Nossa Senhora, rogai sempre por nós. Amém.